surpreendeu, mas não muito esse resultado, porque Milei, ele teve quase 100% da apuração, como a Helena comentava, né? Teve 30,04% dos votos. E todo mundo esperava que, bom, na verdade, muitos analistas esperavam que quem saísse vitorioso seria a coalizão Juntos por el Cambio, que é Juntos pela Mudança, que é o macrismo. Mas Milei, para muitos setores, surpreendeu. Porém, andando nas ruas aqui na periferia, a gente ouvia muito, eu ouvia até grupos de jovens da periferia cantando Milei, Milei, Milei. Nossa, foi uma coisa que chamou minha atenção há umas 2 semanas. Mas as pesquisas de opinião, outra vez, erraram aqui. Elas erraram no Paraguai, na eleição do Paraguai, lembrando que amanhã é a posse do presidente do Paraguai, Santiago Penha. As pesquisas erraram lá, erraram aqui, erraram no Chile recentemente. Então, aqui as pesquisas todas diziam que venceria a coalizão do macrismo, com Patrícia Burit, que é a ex-ministra da Segurança, à frente. O que aconteceu? O Milei teve essa votação. Hoje, o dito mercado, enlouqueceu. Logo de manhã, o peso, que já é uma moeda fraca, teve uma desvalorização de mais de 20%, porque o governo decidiu atender o Fundo Monetário Internacional e aumentou a desvalorização do peso. Só que o dólar paralelo, ele então disparou. Sexta-feira era 600 pesos, hoje estava quase 700. Falei com jovens, eu vi assim, mais ou menos o possível perfil do eleitor do Milei, que é aquela pessoa entre 20, 30, 35 anos, que acha que não acredita na política como ela está, não consegue. Conversei com um jovem que disse: eu não consigo comprar uma casa própria, eu não vou conseguir comprar um carro, eu não vou conseguir o emprego que eu tenho. Eu sou empregado, mas é um emprego com salário muito baixo. Eu tenho umas pessoas assim, falei com uma senhora que trabalha para o governo da cidade, que estava varrendo a rua, ela disse: olha, o que está acontecendo é que a gente está cansado, a gente não está vendo a vida melhorar através da política. Enfim, gente, muito preocupante. Foi chamativo também o índice de ausentismo ontem, de abstenção. As primárias foram implementadas em 2011, e ontem menos de 70% foram às urnas, abstenção muito alta. Vamos ver o que vai acontecer no dia 22 de outubro, no primeiro turno, mas claramente ontem é o famoso voto castigo, tanto no peronismo ou kirchnerismo, quanto na direita tradicional, porque a direita tradicional, muita gente dizia: a direita está muito folgada, achando que vai ganhar de lavada, porque é uma inflação de mais de 100% em 12 meses. Isso não aconteceu. Milei, como Helena comentou, com um discurso, uma conexão, um discurso que, se a gente espremer, você fala: caramba, como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai legalizar a venda de órgãos humanos? Como é que ele vai dolarizar a economia de uma maneira assim tão radical? Como é que ele vai eliminar impostos e, ao mesmo tempo, ele é definido como pró-mercado, porque libera tudo, libera. No entanto, o mercado hoje, o dito mercado, estava desconfiadíssimo. Eu falei com um economista que disse: como é que pode ser? O mercado não podia estar comemorando, porque ele disse que vai privatizar tudo, vai acabar com o Banco Central. E esse economista falou: não. Ao contrário, a gente está com medo dessa incerteza. O que é que vem por aí? Não, as coisas não são tão simples assim. Então, o Milei teve uma votação expressiva nos bairros carentes. Se a gente olha o mapa da Argentina, que tem 24 províncias, mais de 16, e as maiores delas, Milei ganhou. É um voto violeta, que é a cor enfim, da bandeira dele. Só mais uma observação: no discurso de ontem, assim que foi confirmado que Milei teve uma votação expressiva em relação aos demais, ele agradeceu, primeiro, o que ele chama de o chefe, que é a irmã dele. Ele fala o chefe. As pessoas aplaudiram, gritaram. E o chefe, que é a coordenadora da campanha. Em segundo lugar, ele agradeceu aos cães dele, que ele chama de meus filhos. E, em terceiro lugar, ele agradeceu ao eleitorado argentino. É curioso, porque a Argentina é um país que está numa crise econômica severa, no entanto, ainda mantém algumas ilhas, e são essas ilhas, direitos adquiridos, que ele pretende atingir. Por exemplo, a saúde pública na Argentina. Muitos dizem: a saúde da Argentina não é mais a mesma, né? Sim, mas comparada com outros países da América Latina, inclusive, gente, desculpe reconhecer setores do nosso próprio país, a saúde pública aqui, bem ou mal, ela ainda tem setores de excelência. Então, vem gente da Bolívia fazer tratamento aqui, vem gente do Uruguai, vem gente porque historicamente foi um setor bem cuidado. O mesmo com a educação, que também vem perdendo em função das crises econômicas, mas ainda mantém setores enfim, reservas que são importantes. No entanto, há muitos jovens deixando as escolas. É uma Argentina que todo mundo está tentando entender ainda, que eu acho que ela surge a partir de 2001, da crise de 2001. E essa crise, ela marcou profundamente o país. Até então, a Argentina não conhecia muito o que era desigualdade social. Era um dos países onde não existia desigualdade. A diferença de salário
entre, não sei, vamos supor, um médico, um enfermeiro, ou qualquer setor, era mínima. E agora não, existe o nível de emprego, em alguns setores existe pleno emprego, mas a pessoa é considerada pobre porque ela ganha pouco. E são vários contrastes, né? Uma crise que tem várias caras. E no fim de semana, para vocês terem uma ideia, eu fui com uns amigos a um restaurante aqui, nada chique, mas para você conseguir um lugar para ir a um restaurante em Buenos Aires, você tem que fazer uma reserva pelo menos uma semana antes. Então, é a outra cara da crise. Em alguns lugares, se você não reservar com 3 meses de antecedência, você não consegue lugar. E não são só turistas, porque as pessoas falam, Márcia, você está falando de turista que vai com dinheiro. Não, gente, eu estou falando ainda de uma classe média que ainda existe e que aprendeu a viver num país permanentemente em crise. O que elas fazem? Compram dólares, é a realidade. Guardam esse dinheiro. Quando vem uma desvalorização, tentam ter uma vida razoável, porque dinheiro para comprar uma casa ou um carro ficou muito mais difícil. Ao menos no segundo turno, você tem a segurança de ter uma centro-esquerda, mais à esquerda, ainda que seja peronista, contra uma direita, centro-direita, mais não troglodita? Você acha que é possível ainda a gente ter um cenário desses? Olha, eu acho que nesses 70 dias tudo pode acontecer. Primeiro, o discurso de Massa na madrugada, ele fez um discurso tarde demais, ou seja, o governo sinalizando que essa derrota doeu. Primeiro, demoraram horas para divulgar os dados oficiais. Todo mundo já estava numa agonia, porque o governo disse, às 9 começamos a liberar os resultados oficiais. Aí para 9h30, para 10, para 10h30. Foi uma coisa assim, tipo, o governo reconheceu que foi uma derrota, ou seja, uma derrota, digo, no termos de total de votos, né, gente? Porque é como você disse, né, Helena, são primárias. Massa fez um discurso, madrugada, cara de triste, de cansado, dizendo, olha, gente, os direitos adquiridos estão sendo ameaçados. Esse foi um alerta que ele fez. Então, se a oposição, muito grave, planos sociais, educação pública, saúde pública, privatizar tudo. Então, isso para um argentino que conhece a história do país, etc., e é informado, isso dói. Porém, o eleitorado do Milei, principalmente entre 20 e poucos e 30 e poucos, que não percebe uma saída no sistema atual. Lembrando que o ex-presidente Bolsonaro gravou um vídeo antes das primárias, né, um vídeo de apoio a Milei. Milei gosta de dizer que é muito amigo do Eduardo Bolsonaro. Quando o presidente Lula foi eleito, Milei ligou para Bolsonaro, não ligou para o presidente Lula, para felicitar Bolsonaro pela votação que ele teve. Milei já disse que se ele chegar à presidência, não quer a Argentina no Mercosul. Ele faz muitas declarações, ele critica o Boric no Chile, ele critica tudo que possa ter um viés mais de centro para centro-esquerda. Não estou nem falando de esquerda. Quando é esquerda, então, aí ele não quer nem conversa. Então, ele é um personagem, por exemplo, ele não é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso o distanciaria, né, do ex-presidente Bolsonaro. No entanto, ele não fala dos evangélicos especificamente. O que ele demonstra ter uma identidade mesmo com o Bolsonaro. Por isso ele defende que a legalização de armas seja, o uso de arma de fogo seja legalizado, liberado venda de órgãos humanos, acabar com o Banco Central, acabar com todo tipo de imposto. Ele fala, ontem assim que ele ganhou, ele voltou com o seu grito de guerra, que é liberdade, e aí, vírgula, fala um palavrão. E as pessoas gritam, liberdade, todo mundo com o celular, filmando esse momento, que foi considerado um momento histórico pelos apoiadores dele.